direcionadas a assegurar o interesse coletivo e o desenvolvimento harmonioso da sociedade. É esta a Angola que temos. Angola tem registrado um recuo no que diz respeito ao desenvolvimento e à segurança nacional, de modo que faz todo o sentido esta iniciativa do Governo Sombra em abrir uma arena onde se pode discutir e refletir sobre diversos aspectos que nos inquietam em relação a esta matéria, porquanto um tema tão rico e desafiador como é o da geopolítica e segurança nacional possui, obviamente, inúmeras fontes, todas elas suscetíveis de se repercutir sobre a vida do país que temos. Eu não estou aqui no papel de preletor, nem no de moderador, mas ao proceder à abertura desta conferência, diante de uma pleia de especialistas, faço questão de colocar aqui alguns pontos. E devo expressar com a maior convicção que, quanto a mim, esta conferência não deve ignorar um aspecto indissoluvelmente ligado à segurança nacional, que é a avaliação do estágio em que se encontra o Estado democrático e de direito em Angola. 31 anos depois da realização das eleições multipartidárias de setembro de 1992, a democracia em Angola continua frágil. E isto constitui um dos maiores perigos com que a sociedade e o Estado se confrontam no presente momento. Um espectro capaz de nos pôr em causa a unidade e a subsistência dos angolanos. Mas é no atual e corrente ciclo, mais do que em qualquer outra época, que se nota uma maior e clara degenerescência do sistema político nacional e até do regime, suas políticas e da nomenclatura que o sustenta. Só um cego não vê que o executivo do MPLA deixou de cumprir com um dos pressupostos legais que consiste na responsabilidade constitucional de garantir e consolidar o Estado democrático e de direito em Angola. Deliberadamente ou apenas por inércia, o edifício da democracia angolana está claramente em grave crise e ameaça poder ruir. A clássica separação entre os poderes, que constitui o pilar de qualquer democracia, está a estilhaçar-se cada vez mais. O exemplo mais evidente é a imoralidade que campeia hoje no sistema judicial, onde os tribunais superiores e os respectivos magistrados renderam-se ao regime do Partido-Estado e, na sua maioria, revelam-se marionetes do poder unipessoal do Presidente da República. Onde um juiz-presidente do Supremo Tribunal permanece no cargo a despeito de sucessivos atropelos e ilegalidades que vem acumulando perante uma sociedade que acompanha incrédula tamanho espetáculo. Assistimos a um cenário em que o Presidente da República não respeita a Constituição. São inconstitucionalidades atrás de inconstitucionalidades, como se viu recentemente no dossiê relativo à exoneração do governador do Banco Nacional de Angola. Também se viu a ordem expressa dada pelo Sr. Presidente da República ao juiz conselheiro, Presidente do Tribunal de Contas, no ato de impulsamento, inibindo de forma inequívoca de emitir vistos e pareceres prévios aos contratos sobre empreitadas públicas. Jamais visto. É em função disso que vamos observando novas clientelas a surgir e a constituírem oligopólios em substituição dos que existiam no regime anterior. Enfim, com métodos e práticas mais sofisticadas das quais se formam cartéis mafiosos em todos os setores, sobretudo nas empreitadas e importações, onde os verdadeiros empresários estão a ser sufocados, pois os governantes e os seus amigos tudo abocam, a tudo se atiram e alienam, tudo quanto constitui capital valorativo de interesse nacional é tomado ao disparate. Os governantes mostram-nos uma postura de quem deixou cair o serviço e o conceito de servir, a todos e ao país. Nos mais distintos segmentos da sociedade impera a incerteza e o desânimo, o desencanto, uma realidade dura e uma desgovernação que depaupera o país e a todos expõe. Daí as múltiplas manifestações que vão sendo desencadeadas por diversos setores socioprofissionais, pelos jovens angolanos, pela sociedade civil, reivindicando direitos e exprimindo anseios. Hoje, muitos exprimem estarem fartos do sistema autocrático que cerceia as liberdades e garantias fundamentais constitucionalmente previstas. Mas a forma como as manifestações têm sido reprimidas corresponde a um comportamento típico de Estados totalitários e Estados securitários. Sempre com a argumentação descabida e insensata
de que as manifestações visam pura e simplesmente o derrubo das instituições, quando elas estão, na realidade, as manifestações, ancoradas a um direito constitucional, repetidamente desrespeitado. Como consequência, conflitos e tensões absolutamente desnecessários. Esta conferência deve também refletir sobre estes temas, extraindo não apenas conclusões, mas também ser capaz de avançar com propostas, sugestões, para que se ponha termo a este perigoso e caótico Estado. A segurança do Estado é, com efeito, um elemento primordial para a defesa e salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais, tendo sempre, em última instância, a manutenção da inviolabilidade do território, controlando e mantendo distantes as suas fronteiras e a garantia das aspirações materiais e também espirituais do povo angolano. Sem tais premissas, o que resta é o caos institucional e a falta de convivência saudável entre os múltiplos grupos que compõem a tessitura étnica e cultural do nosso país. O nosso país, Angola, ocupa uma posição privilegiada em termos geopolíticos e geoestratégicos. Por isso, não tenhamos ilusões. Angola suscita cobiças diversas no cenário internacional. De modo que não é avisado que a sua governação seja deixada aos caprichos e aos humores das nossas preferências, das nossas divergências político-partidárias. Precisamos de estabelecer e conceber uma mediana coerente com os interesses estratégicos suprapartidários em matéria de segurança nacional. Há toda a necessidade de se recuperar o prestígio e o capital externos que têm sido malbaratados, através de um trabalho apurado e confiável, que deve começar a nível interno para redinamizar as nossas potencialidades em diversas áreas, repondo-se fundamentalmente no desenvolvimento que o país já teve nos setores primários, agricultura e na indústria, para não depender exclusivamente do setor extrativo e de um monoproduto como é o petróleo. Referimos-nos assim à segurança alimentar dos angolanos, que atualmente atravessa sérias ameaças, desde logo porque Angola foi colocada na situação constrangedora de ter de importar quase tudo o que consome, incluindo alimentos básicos, algo que um governo atento e preocupado com o seu povo já deveria ter há muito garantido. Decorreram 2 décadas desde que o país alcançou a paz. Sendo assim incompreensível que se tenha dilapidado de forma irresponsável e em prejuízo das atuais e futuras gerações os recursos financeiros que lhe teriam permitido retomar a condição de autossuficiência alimentar. Não faz sentido que, com o grande bem-fazejo potencial hídrico e agrário de que Angola dispõe, continuemos a importar alimentos que poderiam ser todos produzidos localmente. O que é feito no Planalto Central, que já foi o celeiro de Angola? Onde está o grêmio do milho, que além de alimentar os angolanos, também enriqueceu honestamente os empreendedores dessa área? As principais cidades de Angola foram erguidas com receitas da agricultura, com exportações do café, do algodão e de outros produtos do campo. Não foi preciso mexer nas jazidas de petróleo, como hoje se faz de maneira insensata, ao ponto de se estar a exaurir este importante recurso estratégico, sem garantir a segurança das gerações vindouras. Hoje, usa-se o fundo soberano em programas de interesse partidário. O governo angolano deixou-se adormecer na ilusão de que exclusivamente com o petróleo se pode obter riqueza para construir tudo e até para criar uma classe empresarial nacional. A verdade é que o tempo passou e hoje temos uma Angola cuja economia padece da chamada doença holandesa. Ao invés de uma robusta classe de empresários nacionais, gerou-se uma casta minúscula de endinheirados que vivem no luxo e no fausto, sem que consigam criar empreendimentos para impulsionar a economia angolana e, consequentemente, proporcionarem melhores condições de vida à generalidade dos seus compatriotas, que vegetam, infelizmente, na pobreza. O regime levou a má governação, adensada por uma estrutura corrupta e venal, ao extremo de obrigar agora o país a ter não só de vender os anéis, mas possivelmente também os dedos, se tão clamorosos erros de governança persistirem. O desastre está mais do que evidente na situação de insolvência, de bancarrota, a que o MPLA conduziu e continua a conduzir o nosso país. Infelizmente,
atingimos os níveis de decadência e descalabro que se observam nos dias de hoje apenas por incúria governativa, por falta de sabedoria na gestão da coisa pública. A mendicidade aumentou exponencialmente, atingindo comunidades e famílias inteiras em zonas onde não se imaginava que isso pudesse ocorrer. Nas periferias das grandes cidades, mas também nas aldeias mais recônditas e de difícil acesso, é inconcebível que as populações locais sejam simplesmente abandonadas pelas autoridades e entregues à fome sob o pretexto da falta de recursos ou falta de acessibilidade. Lá onde os caminhões civis não possam chegar, devem ser usados os camás das FAB, quer para levar a estes locais os víveres que as populações necessitam, como para ajudar a tirar de lá, de muitos locais rurais, os excedentes que são lá produzidos para a comercialização das grandes cidades. Tudo isto significa que é hora de nos questionarmos a respeito das Forças Armadas que pretendemos e qual o papel que os soldados podem desempenhar num momento como este, em lugar de serem simplesmente deixados à ociosidade e sem apoios nas casernas. Tudo isto passa por atribuir um significado diferente às Forças Armadas, que não se fica apenas pelo conceito de defesa a puro, mas pela real despartidarização da instituição castrense e a sua devida valorização pelo importante e único papel que representa. Ilustres, minhas senhoras e meus senhores, sei que um painel deste fórum irá tratar da problemática do fundamentalismo religioso, como uma putativa ameaça à segurança nacional. Pela sua natureza e sensibilidade, constitui obviamente um tema para ser abordado com pinças e sem alarmismos. Mas convenhamos que temos aqui realmente um assunto diante do qual não se deve simplesmente fazer como as avestruzes, esquivá-lo, enterrando a cabeça na areia. Não há que acender uma bandeira vermelha, mas o Estado angolano deve estar consciente de que o fundamentalismo religioso e os conflitos interreligiosos constituem problemas dos dias de hoje, no contexto geopolítico internacional, que podem ameaçar ou atingir qualquer país, direta ou indiretamente. Num mundo globalizado e multipolar, estes fenómenos não estão assim tão longe de nós. Desde logo, é preciso consciencializar as estruturas afins a tomar medidas profiláticas e estratégicas contra tais fenómenos, o que pode passar a partida por desafiar as classes académicas, políticas, a sociedade civil e a comunidade de inteligência a refletirem sobre o assunto, como vai acontecer nesta conferência. Lá diz o ditado que quando a barba do vizinho está a arder, devemos colocar a nossa de molho. Este ditado universal deve ser levado a sério, porque há países do nosso continente que já se debatem com conflitos decorrentes do extremismo religioso. A religião é um fenómeno intrinsecamente humano que define crenças, hábitos e vivências díspares entre as pessoas de uma mesma sociedade. Num quadro de tolerância e liberdade religiosa que a nossa Constituição acolhe nos seus artigos 10º e 41º. Mas esta laicidade não significa que não nos devamos preocupar que o país tenha presentemente um excessivo número de denominações religiosas, igrejas, seitas, enfim, o que quer que seja, sem serem suportadas por uma doutrina teológica. Já é dado adquirido que entram no território nacional muitas denominações de índole duvidosa. Elas têm comprovadamente desenvolvido uma ação perniciosa para a vida normal da sociedade angolana, chegando a destruir famílias inteiras ao inculcar-lhes valores completamente estranhos e que vão contra a identidade cultural angolana. Reitero, isto deve-nos preocupar. Não somos anticlericais, mas temos de ser realistas em relação à questão do atual florescimento anárquico das religiões em Angola. É do nosso conhecimento que há um levantamento de serviços especializados e do Ministério da Cultura que deveriam merecer maior atenção para uma tomada de decisão sobre o assunto, mas que foram simplesmente engavetados e ignorados. Aliás, isto só demonstra a existência de cumplicidades da parte de alguns dignatários do governo com certas denominações confessionais suspeitas que entraram em Angola e que foram legalizadas, muitas delas, em período da campanha eleitoral. Estranho ainda mais que não se tenha observado a mesma inação quando há alguns anos se procurou banir, com excessiva e macabra carga policial e sem o menor respeito à legislação sobre liberdade religiosa, as questões ligadas à seita à luz do mundo, cujo líder, o pastor Julino Galupeteca, se encontra até hoje a cumprir pena de prisão após um controverso
julgamento. Em suma, não desejamos que esta conferência seja apenas mais uma que se realiza, a semelhança de muitas com uma imagem intelectual e um debate teórico poucos, mas sem deixar consequências práticas, sem deixar boas propostas, não teremos cumprido o nosso papel. Ou seja, queremos que as decisões que saírem deste fórum venham a ter impacto sobre o nosso futuro e tenham propostas que possam servir para inspirar o nosso governo. É minha convicção que podemos ir mais longe com a cientificidade e o pragmatismo requeridos, mas, sobretudo, sem tabus, nem a tibieza com que o atual poder as tem abordado, em muitas circunstâncias, até mascarando os problemas existentes. A despeito de todo o atual panorama desesperante e suscetível de abafar qualquer sentimento de esperança, a UNITA e os angolanos não devem desistir de lutar pela mudança e pelo futuro, com todas as armas de uma política honesta, credível, com ética e com uma abordagem, sobretudo, patriótica. Muito obrigado a todos. Declaro aberta esta conferência.